Histórias assombradas. Esse é mais curto. A Maledite e a Estátua Nua. Olá, assombrados! Meu nome é Fulana e vou contar uma história que aconteceu comigo há mais de uma década, quando eu tinha 22 anos. É um relato de Maledite. Eu não vou citar nomes. Eu sei que a primeira parte do relato parece meio longa, mas é importante para que vocês saibam que eu sou inocente na história toda. Naquela época, eu estudava em uma cidade que ficava a cerca de 100 quilômetros da minha cidade natal, ambas em São Paulo. Então, eu voltava para minha cidade natal só aos fins de semana. Nessas viagens, acabei conhecendo um senhor que tinha por volta dos 70 anos. Quase sempre ele viajava ao meu lado e a gente acabou fazendo amizade. Ele era muito simpático, muito bom de conversa também. Era alemão, mas já morava no Brasil há bastante tempo. E vivia contando coisas sobre o país natal dele. Eu também sempre falava sobre a minha vida, principalmente as coisas da faculdade, e ele me dava conselhos, parecia um vovozão. Um dia ele falou que desde que se aposentou estava se dedicando a fazer esculturas como hobby e tinha até um ateliê. Eu me interessei, porque alguns anos antes também pratiquei essa arte. Eu fazia um curso na minha igreja onde aprendi a fazer imagens de santos. Com o tempo, quando entrei na faculdade, acabei parando, mas era uma coisa pela qual eu ainda me interessava. Então, um dia, eu acabei indo no tal ateliê dele. O senhor morava em uma casa, havia 2 casas vizinhas e o ateliê vinha logo depois. Era um galpão todo branco, meio sujo e cheio de esculturas e materiais para fazê-las, como argila, resina, mármore, etc. Ele começou a me mostrar as obras e a falar sobre elas, dizendo como as havia feito. Lá pelas tantas, quando eu já estava indo embora, ele me disse: Fulana, eu gostaria que você posasse nua para mim. Sempre quis fazer uma escultura assim com uma modelo. Eu fiquei meio surpresa, mas ele falou que não teria problema e que faria tudo com o maior respeito. E disse que se eu quisesse, a mulher dele poderia ficar junto. Eu fiquei de dar a resposta para ele depois e fui embora. Eu fiquei pensando naquilo e estava meio em dúvida, sabe? Ao mesmo tempo que eu tinha vergonha de fazer, eu também tinha vontade. Talvez por vaidade, né? Ou algo do tipo. 2 dias depois, ele me ligou e disse que se eu estivesse nervosa, eu poderia posar de biquíni. Então eu acabei aceitando e disse que era melhor que a esposa dele não estivesse presente, pois eu acabaria ficando mais constrangida ainda. Eu fui no ateliê num sábado, depois do almoço. Ele preparou o material e falou para eu tirar a roupa. Eu fiquei de biquíni e ele começou a modelar. Depois de uns 15 minutos, eu vi que eu não estava nervosa e desencanei. Acabei tirando o biquíni e fiquei pelada mesmo. A pose era basicamente ficar em pé com as mãos na cintura. Tudo ocorreu bem, não teve nenhum problema e depois de umas 4 horas ele terminou a escultura. Era uma estátua de mais ou menos meio metro que não mostrava os detalhes do rosto, nada, mas só os contornos do corpo. Eu contei toda essa história para dizer que não fizemos nada de errado na criação da estátua. Foi realmente usando como modelo e só isso. Tá. Até aí tudo bem. Os problemas começaram alguns dias depois. De uma hora para outra, a minha vida virou do avesso. Eu peguei uma gripe muito forte, perdi meu celular, quebrei o pé e quando estava fazendo fisioterapia, caí e quebrei o nariz também. Além disso, até perdi um estágio que já havia sido confirmado. Parecia uma maré de azar, parecia que tudo dava errado mesmo. Por causa do pé quebrado, eu fiquei mais de um mês sem viajar de ônibus. Quando voltei, encontrei de novo meu amigo escultor. A gente não se via desde o dia em que posei para ele e ele me perguntou se eu estava envergonhada e evitando vê-lo por causa disso. Eu disse que não era esse o motivo por eu não estar viajando e contei para ele toda a história sobre as minhas desgraças. Então ele me disse: Escuta, fulana, eu acho que eu sei o motivo pelo qual essas coisas estão acontecendo. É bruxaria.
Eu tomei um susto e ele me disse que era culpa da mulher dele. Ela havia visto a minha estátua e cismou que eu e ele estávamos tendo algum caso amoroso. Eu já tinha visto a mulher dele 2 vezes na rodoviária, conversei rapidamente com ela, basicamente só nos apresentamos. Era uma mulher também alemã de uns 50 anos. Ele disse que ela ficou com muita raiva e resolveu levar a estátua embora. Porém, um tempo depois, ele achou a estátua escondida entre as coisas da esposa, toda rabiscada com algumas palavras em latim que ele não sabia o que significavam. Ele ficou assustado, pois sabia que a esposa já havia mexido com bruxaria, magia negra, essas coisas. Ele também disse que sabia como quebrar o feitiço. Tinha que quebrar a estátua e levar os pedaços para um cemitério. E só ele poderia fazer isso, pois foi ele quem fez a estátua. Ele fez isso já no dia seguinte e me telefonou avisando. E acreditem, a partir daquele dia, a minha vida voltou ao normal. Não pode ser uma simples coincidência, pois estava tudo dando errado na minha vida e depois disso tudo voltou ao normal. Como eu disse, não teve nada demais na criação da estátua. Ali, nem eu nem ele fizemos nada de errado. Os ciúmes da mulher era totalmente infundado. Mesmo assim, a magia daquela megera pegou. E eu a estou chamando de megera em respeito ao povo que assiste o Assombrado, pois eu queria falar coisa muito pior. Ou não é uma verdadeira maledite? É o seguinte, eu acho que nesse caso o senhor deveria conhecer a mulher. Ele deveria saber que ela poderia ter uns ciúmes desse, porque pense bem, você, seu namorado, faz um trabalho de repente sem falar com ninguém, ele chama uma mulher para tirar a roupa lá e fazer um quadro. Pode ser na maior das profissionais, mas ele sabendo ou tendo, é muito delicado isso, você ter uma pessoa posando nua para você. Principalmente, né, sendo de outro sexo e não sei o quê. Eu acho que ele deveria ter comunicado à esposa, falou, olha, eu penso em fazer um trabalho assim, estou chamando a fulana para posar, vai acontecer isso agora, você concorda? Tudo bem? Se ela fala, não, de jeito nenhum, acabou, não era para ter sido feito. Ele tinha que ter conversado, porque ponha-se no lugar. E aí... e ele ainda mais sabendo que a mulher mexia com essas coisas. Ele não fez nada, não avisou ela, não sei o quê, deixou ela pensar que poderia ter acontecido alguma coisa. Então ele poderia ter chegado nela, ter explicado, ó, tenho a intenção de fazer isso, tal. Ela concordou em ser, tudo bem? Falar, tudo bem, ok. Aí só que ela não se sente à vontade ela vai ficar envergonhada se você ficar aqui e tudo, mas você pode ficar na sala seguinte até eu terminar. Beleza, ela saberia, ela concordaria, acabou, pronto, acabou. Entendeu? Ou não, ela não concordaria e aí é uma coisa que... Então eu acho que assim, ela agiu por ciúmes, porque ela ficou pé da vida, não é que ela foi... imagina, se a gente não imagina 1 milhão de coisas, eu ia ficar puta do mesmo jeito que ela, se meu marido me avisasse, não falasse nada, não sei o que, vai fazer a primeira vez que ele ia fazer isso, se ele fosse um artista, onde ela já sabe que ele faz esse tipo de trabalho, não toda hora ele tá esculpindo uma pessoa pelada aí, tudo bem, ela já saberia, já era uma coisa comum. Agora, pelo visto, era a primeira vez que ele estava fazendo isso, ele não falou nada pra ela, e ela descobriu que uma menina posou pelada pra ele. Imagina, eu acho que é justificável os ciúmes dela. É lógico que ela não precisava ir lá e fazer uma macumba, bruxaria, sei lá o quê, pra desgraça da vida da menina. Eu ficaria um pouquinho brava com o senhor, porque ele deveria ter explicado muito melhor isso para a esposa, para as merdas não acontecer, entendeu? Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.